O homem é o lobo do próprio homem? Por que a gente tem que viver em sociedade? Queridos e queridas, sejam bem-vindos ao canal Sua Filosofia e ao podcast Café com Bolacha, o seu podcast de filosofia, para provar que boas reflexões cabem no tempo de um cafezinho. E eu venho aqui hoje perguntar o seguinte: por que a sociedade é necessária? Onde está a justiça na nossa sociedade? Quando estava conversando esse fim de semana com grandes amigos meus, um deles me fala o seguinte: sabe aquele catatal chamado de Vademecum? Sabe a Constituição brasileira? Tudo isso serve porque o ser humano precisa que alguém diga o que não é para fazer, porque desse modo você sabe obedecer. E eu fiquei pensando, cara, mas como será, então, que nós, seres humanos, construímos isso? Ou por que o ser humano constrói a sociedade, então? Será que é porque nós não damos conta de conviver sozinhos, sem regras? As coisas ficariam loucas, totalmente violentas? Claro que eu venho trazer aqui para vocês a palavra de um filósofo muito interessante chamado de John Rawls. E esse filósofo John Rawls propõe o seguinte: velho, imagina que você tivesse que construir a sociedade. Nós te colocaríamos em uma posição original. Essa posição original seria a seguinte: você construirá as leis da cidade, do país, enfim, mas sobre você terá um véu da ignorância. E esse véu irá te impedir de enxergar em qual posição da sociedade você está, qual a sua cor, qual o seu gênero, qual é a sua classe social, enfim. Você não saberia nada. Aí eu te pergunto, teria chance de você estar super privilegiado nessa cidade? Teria. Teria a chance de você estar mega desprivilegiado nesse país? Teria. Então, sob esse medo, pairaria a ideia de, então eu devo pensar para construir a melhor lei, a melhor justiça para que todos vivam numa espécie de equidade. Muito interessante isso, né? Mas por que é necessário nos imaginarmos em uma posição inicial onde eu não sei onde estaria, onde eu não sei onde eu ocuparia a sociedade? Por que isso é necessário? E aí eu empresto a frase ou o pensamento de um outro filósofo muito querido chamado de Thomas Hobbes, que diz o seguinte: a sociedade é necessária porque o ser humano, no seu estado de natureza, é regido pela vontade. E para realizar essa vontade, você fará o que for necessário. Dito de outro modo, você vai fazer tudo o que for preciso com o uso da sua força e da sua inteligência para atender o seu desejo, mesmo que isso signifique passar por cima do direito do outro, passar por cima da liberdade e até da vida do outro. Então, quando você olha para uma criança, não estou dizendo que ela já é um monstrinho, mas ela é permeada de instintos, desejos e vontades que fazem com que ela se comporte a privilegiar o seu próprio interesse. E aí então, quando nós falamos da regra na sociedade, a regra da sociedade entra para te mostrar o seguinte, velho, você não pode fazer tudo que você quiser, porque existem aí limites, que são justamente as vontades dos outros. E o baile da sociedade se torna mega difícil justamente porque nele haverá necessidade de todas as pessoas dançarem ao mesmo tempo, sem se chocarem, sem que um seja mais privilegiado do que o outro. Obviamente que isso acontece, mas como tentar reduzir isso ao máximo? É nesse sentido, então, que eu quero que vocês reflitam. Por que será que nós, seres humanos, necessitamos de uma sociedade? Será que, de fato, somos maus e egoístas por natureza e precisamos que a sociedade nos puna? Mas, ao mesmo tempo, eu penso em pessoas maravilhosas que vivem ajudando as outras, que vivem pelas outras. Será mesmo que todos nós somos classificáveis? Será que somos possivelmente membros de uma mesma natureza? Será que todo mundo é igual, realmente? E eu quero deixar essa reflexão com vocês nesse episódio de hoje, porque quando nós pensamos na nossa vida em sociedade, estamos pensando no outro ao mesmo tempo que estou pensando em mim. E esse múltiplo pensamento me faz entender a conexão entre ambos. E o que é que nos conecta? É esse pensamento sobre o que é o ser humano
que norteia muitas reflexões acerca da essência humana, aquilo que não pode faltar para o ser humano ser um humano. Aristóteles dirá que é a razão. O próprio Rousseau vai falar que o que nos torna coletivos, ou o que nos faz entender a dor do outro é a compaixão, e eu me coloco no lugar do outro, no estado de natureza principalmente. Mas o que nós não podemos negar é que pensar nos torna cada vez mais capazes de nos colocar no lugar do outro. E pensar não significa ter informações, ok? Você pode ser um ser humano cheio de informações, cheio de números, cheio de técnicas. Porém, isso não significa pensar. Pensar significa a atitude de se colocar sempre em questionamento para aprofundar os problemas que são apresentados no dia a dia. Se um dia você parar de fazer isso, você ainda assim pode adquirir informação. E muitas das vezes você pode adquirir informação, dinheiro, status e posições. Mas pode ter certeza que tudo isso vai ser à custa daquilo que nós chamamos lá no Thomas Hobbes de egoísmo e com certeza da perca que o outro vai ter. Olha que interessante. Então, mesmo em sociedade, você pode usar as leis e agir de modo imoral para conseguir ganhar dinheiro, posição, status e fama. Mas isso não significa necessariamente que você construirá uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, onde você não precisa pensar no véu da ignorância, mas você pelo menos pensa no lugar que o outro ocupa e o lugar que você ocupa. E como nessa pista de dança, todos podem bailar, aproveitando a música, sem necessariamente se chocar, brigar ou deixar de dançar. Beleza? Queridos e queridas, deixo aqui meus grandes abraços, beijos e tenham todos uma ótima semana. Deixa aqui seu like, se inscreva no canal. Se você ainda não curte lá no Instagram, nos segue lá para mais informações. Beijo, beijo, beijo. Tchau, obrigado!